Tema de hoje, honra no lar. Honra no lar. Nós já falamos anteriormente a respeito das autoridades, e uma das autoridades que nós vimos é a autoridade doméstica, né? E nós vimos ali como o homem tem esse papel de autoridade dentro da casa, e como os filhos devem honrar os pais, e como a esposa deve honrar o marido. Hoje nós vamos ver como os pais devem honrar os filhos e como o marido deve honrar a esposa. Por isso, honra no lar. Está separado porque primeiro a gente viu os papéis de autoridade e agora, como a gente viu também, a honra ela é de baixo para cima, no mesmo nível e de cima para baixo, né? Não que as pessoas sejam maiores e menores, mais importantes ou menos importantes. A gente já viu tudo isso nas semanas anteriores. Ninguém é mais importante do que ninguém, mas Deus ele faz um sistema de hierarquia para que haja ordem, né? Para que tudo caminhe conforme a sua vontade. Amém? E hoje nós vamos ver então a honra no lar. E eu quero começar pelos filhos, né? Pela honra que o pai e os pais devem ter pelos filhos. E a primeira honra, e isso a gente vai ver que é algo que começa dentro de casa e que se reflete em todos os lugares, tá? Um exemplo que a gente pode dar, que a gente pode dizer é o seguinte: todas as áreas de vivência humana, todas, elas seriam beneficiadas se dentro de casa o princípio de honra estivesse bem estabelecido. Se o princípio de honra dentro de casa estivesse bem estabelecido, em todos os outros lugares eles seriam beneficiados por isso, tá? Em que sentido? Por exemplo, se os pais ensinam os seus filhos a honrarem as pessoas, a honrarem os seus líderes, as pessoas que são autoridades sobre eles, logo, vamos usar um exemplo aqui, né? Se os pais ensinam os filhos a honrarem os professores, logo, no sistema de educação, o sistema de ensino sai beneficiado, sai ganhando com isso, né? Ou seja, é um princípio que tem que começar dentro de casa e que vai chegar na escola, né? E isso vai acarretando, isso vai, né, se multiplicando, porque da escola a gente vai para o trabalho, a gente vai para todos os outros lugares, vai para a igreja, né? Então, se os pais ensinam os filhos a honrarem os professores, também vai ensinar os filhos a honrarem os pastores, por exemplo, a gente falando de igreja, vai ensinar também a honrar seus patrões quando os filhos forem começar a trabalhar e assim por diante, as autoridades de uma forma geral, tá? Então tudo começa dentro de casa, tudo começa dentro de casa. Ah, então o papel dos pais é ensinar a honrar? Sim, é um dos papéis dos pais ensinar os filhos a honrarem. Mas qual é a melhor forma de ensinar? É falando? Não, é agindo. Se os filhos olham para os pais e não veem nos pessoas que sabem honrar, eles também provavelmente vão espelhar esse comportamento. Ou seja, se os pais não honram as outras pessoas, logo os filhos vão copiar esse comportamento, eles vão espelhar esse comportamento e também não vão honrar as outras pessoas. E isso a gente vê facilmente aí na nossa sociedade, né? Nós temos uma sociedade hoje que não tem um princípio de honra quase nenhum, né? São poucas as pessoas, apenas pessoas com mais que ainda carregam esses princípios, que nós vemos essa cultura de honra, tá? Mas na sociedade de uma forma geral, não só no Brasil, mas como em todo o mundo, nós estamos vendo que o princípio de honrar, ele está mesmo, isso eu já tenho falado desde a primeira semana, né? O princípio de honra, ele já está bem defasado no mundo de uma forma geral, né? E aonde que tudo isso começou? Começou dentro de casa. Começou dentro de casa, porque tudo começa dentro de casa. É algo que eu sempre digo, a nossa primeira igreja é a nossa casa, né? A nossa primeira escola é a nossa casa. Tudo começa em casa, tudo começa em casa. E todos
os primeiros ensinamentos, os primeiros princípios, valores, eles se iniciam dentro de casa. Logo, o que eu estou querendo dizer é que os pais, eles têm um papel extremamente importante, que é o quê? O de referência para os seus filhos. Todos os pais têm um papel super importante, que é o de serem referências para os seus filhos. Referência para os seus filhos. Não tô acusando ninguém, mas é fato. Se vocês veem filhos que não honram as pessoas, logo vocês vão perceber que os pais também não honram, porque os filhos aprenderam com os pais. E se vocês veem filhos que honram as pessoas, logo vocês vão perceber que os pais também são pessoas que honram, porque aprenderam com os pais. Então, os filhos, eles precisam de referência. E já que nós estamos começando falando sobre honrar os filhos, não existe forma melhor de honrar os filhos do que dando para eles uma boa educação, do que dando aos nossos filhos uma referência de nós mesmos, a melhor possível, para que eles possam olhar para nós e terem boas referências, para que eles também possam agir nas suas vidas, pensarem, agirem, falarem, né? Ou seja, fazerem tudo o que eles têm que fazer no futuro da forma com que o Senhor ensinou. E não adianta nós queremos ensinar para os nossos filhos princípios que nós mesmos não obedecemos. Não adianta eu mostrar, não adiantaria eu pegar uma Bíblia, abrir uma Bíblia e ficar tentando esfregar na cara do meu filho. Olha, na Bíblia está escrito isso. Se a minha vida não reflete isso, não vai adiantar nada eu falar. O aprendizado vem através das ações, né? Uma ação, um ato vale mais do que 1000 palavras. Então, aquilo que nós fazemos vale muito mais do que aquilo que nós falamos. Falar é muito importante, mas falar sem a vivência, sem a prática, ela se torna completamente inútil, né? A fala sem a vivência, sem a prática, ela se torna completamente inútil. A gente já até viu isso de outras formas nas semanas passadas, né? Que é básico isso, é básico. Não adianta eu ter conhecimento. Se eu não coloco ele em prática, é um conhecimento vão, é um conhecimento vazio. E como nós já vimos também em semanas anteriores, que a própria palavra diz que aqueles que se dizem crentes não têm o comportamento de crente, ele está difamando a palavra, né? E como nós estamos falando de honra no lar, nós precisamos entender que quando nós dizemos que nós somos cristãos, né? Dizemos que nós somos crentes, cristãos, servos de Deus, mas dentro da nossa casa o nosso comportamento não reflete isso, nós estamos em primeiro lugar já demonstrando para a nossa família que nós somos hipócritas, que nós não vivemos aquilo que nós pregamos, né? Infelizmente eu já vi muitos casos, eu já atendi muitos adolescentes, crianças e adolescentes que chegaram para mim e escancaradamente me falaram: pastor, aqueles dois ali, que são os meus pais, aquilo que você conhece deles não é o que eles são de verdade. Porque aquilo que eles são aqui na igreja não é o que eles são em casa. Em casa a coisa é completamente diferente. Então, isso é extremamente preocupante, porque demonstra que, de fato, muitas pessoas têm vivido uma coisa na igreja e outra coisa fora da igreja, uma coisa fora de casa e outra coisa dentro de casa, né? Então, honrar os filhos é, em primeiro lugar, ser verdadeiro, né? Ser verdadeiro. E não existe lugar melhor e mais importante para ser verdadeiro do que dentro de casa. Porque dentro de casa é que todo mundo sabe de fato quem é quem, né?
Dentro de casa não tem maquiagem, dentro de casa não tem disfarce, não tem máscara, dentro de casa nós somos quem nós somos. E se nós somos uma pessoa diferente dentro de casa do que o que nós somos na rua, do que o que nós somos na igreja, então tem coisa errada. De fato, tem coisa errada. Nós precisamos ser genuínos, nós precisamos ser verdadeiros. Se nós não somos verdadeiros, nós não estamos honrando a nosso lar, a nossa casa, e não estamos honrando os nossos filhos, porque os nossos filhos sabem de verdade quem nós somos. Amém? E pegando assim essa introdução, justamente para a gente ver a importância dos filhos, né? Salmo 127, verso 3, o Salmo 127, verso 3 diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, né? Ou seja, os filhos são recompensas. Os filhos são recompensas, né? Então, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Muitos pais estão tratando os filhos hoje como fardos. Muitos pais estão tratando os filhos hoje como uma dificuldade a mais na vida, né? Um trabalho a mais na vida. Perdeu esse princípio de valor. Os filhos são recompensas. Os filhos são recompensas e eles precisam ser tratados como recompensa. E se existem pais que estão tratando os filhos com desprezo, como um tipo de fardo, também existem os pais que erram pelo excesso, né? Que tratam seus filhos como reizinhos e rainhazinhas, né? O que também não é certo, né? Na verdade, filhos precisam ser considerados como grandes recompensas, heranças do Senhor para a nossa vida, e eles precisam ser ensinados, né, da forma correta, para que eles possam de fato refletir a vontade de Deus e refletir essa recompensa que o Senhor nos deu, para que de fato quando eles crescerem nós olharmos para eles e falarmos assim: de fato isso é uma recompensa, de fato ela se tornou uma recompensa, né? E não um fardo, e não, vamos jogar uma palavra bem pesada aqui, não desastre, né? Então, o que a palavra diz? Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela for velha, ou quando ela for mais velha, ela ainda não se desviou. Então, quando que a gente vai saber de fato, né, concreto, né? Quando a criança estiver crescida, quando ela estiver tomando as suas próprias decisões, aí nós vamos ver o fruto do nosso trabalho. Aí nós vamos ver de fato o que nós fizemos, né? O que nós fizemos e o que a gente deixou de fazer, né? Então, nós não podemos tratar eles menos do que eles são e nem mais do que eles são. Nós devemos, como eu já disse, né, várias vezes, dar a devida honra. A devida honra, tá? Então, filho é uma recompensa, é algo precioso, é algo maravilhoso, mas também não é algo que tem que ser tratado com mimos e estragado, né? Filho não foi feito para ser estragado, tá? É para ser mimado, porque você vai estragar. Ele vai se estragar no futuro. Se ele não for bem educado, se ele não for bem disciplinado, se ele não for bem amado, né? Eu até me preocupo em usar essa palavra, bem amado, né? Porque muitas pessoas perderam o sentido de amor, perderam o sentido de amar, não sabe mais o que é amar, né? Então, muitas vezes, quando nós dizemos que a criança deve ser disciplinada, as pessoas estão dizendo: não, nós em casa nós amamos nossos filhos. Quer dizer, está completamente deturpado, né, o significado de amar, porque amar é disciplinar também, né? Amar também é disciplinar. Então, muitos pais, infelizmente, estão deixando de educar, deixando de disciplinar, dizendo que estão amando os seus filhos, quando, na verdade, quando nós deixamos de disciplinar, quando nós deixamos de educar, nós estamos deixando de amar, né? E estamos criando um monstrinho, né?
para o futuro e que com certeza vai chegar a hora em que vai se arrepender de não ter feito as coisas do jeito que deveriam ter sido feitas. O que nós precisamos fazer para com os nossos filhos, né? O que eles precisam? Eles precisam ser incentivados, eles precisam ser direcionados e eles precisam de palavras de afirmação, né? Uma das coisas que os nossos filhos esperam, né, de nós é a aprovação. Eles esperam de nós a aprovação. Todo filho quer ser aprovado, né? Todos os filhos querem ser aprovados. Acontece que aprovar um filho não significa agradar o filho. Aprovar significa não desprezar o filho, né? Então, muitas vezes a gente acaba errando. Eu sei que é delicado, é uma linha tênue que a gente precisa andar, porque ao mesmo tempo que eu não posso ficar mimando, estragando o meu filho, eu também não posso ficar criticando ele, senão eu posso acabar jogando um peso nele que não é dele, né? Que ele não tem que ter esse peso, né? Nós precisamos saber o desenvolvimento dele, deixar ele crescer e ajudar ele crescer, né? Então, incentivar, direcionar, são coisas que nós precisamos fazer justamente para que eles possam crescer. Isaías capítulo 8, versículo 18. Na verdade, eu vou ler 3 textos aqui e daí eu vou explicar por que eu li esses 3 textos, tá? O primeiro que eu vou ler é Isaías capítulo 8, versículo 18, que diz assim: Eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu, como sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Também vou ler Isaías capítulo 54, versículo 13. Isaías 54, 13, que diz assim: Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e será grande a paz de seus filhos. E vou ler também Salmos 127, verso 4. A gente inclusive tinha lido o verso 3, agora eu vou ler o verso 4. Salmo 127, verso 4, que diz assim: Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos na sua mocidade. São 3 textos, tá? Que demonstram como os filhos são promessas de Deus e que existem promessas. Além deles serem promessas na nossa vida, eles também têm promessas da parte de Deus. E boa parte dessas promessas não estão à vista, né? As promessas, elas não estão aos nossos olhos, elas não estão à vista. Isso nos lembra o que Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18, que diz assim: Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. As promessas que são dadas pelo Senhor para os nossos filhos, vamos só lembrar de uma coisa aqui, tá, gente? O que vale como uma promessa de Deus para o meu filho? O que vale, tá? Tudo que Deus falou, óbvio, né? Deus não tira nada do que ele falou. Mas o que se encaixa no meu filho? Vamos lá. Uma coisa que eu sempre digo, sempre vou repetir. Toda promessa de Deus, toda promessa na Bíblia, ela está condicionada. O que significa isso? Para toda promessa tem uma condição. Toda promessa tem uma condição. Por exemplo, quando nós falamos a respeito de honrar os pais, lembra? Filhos, honra seu pai e sua mãe, né? Honrar pai e mãe. Então, quando nós falamos da autoridade paterna, né, da autoridade dos pais, e falamos que os filhos devem honrar os pais, o que está escrito lá? Honre seu pai e sua mãe, e Deus acrescentará dias para você na terra e você irá bem. Ou seja, é uma promessa. Qual que é a promessa? A promessa é que você vai ter dias mais longos, né? Você vai viver mais e viver bem.
vai viver mais e vai viver bem. Essa é a promessa. Qual é a condição? A condição é honrar pai e mãe, certo? Então essa é a promessa para os filhos. A promessa para os filhos é vocês viverem mais e melhor. E a condição é honre seu pai e a sua mãe. A condição para você receber essa promessa é essa, tá? E todas as promessas na Bíblia, elas têm uma condição, certo? Todas as promessas na Bíblia têm uma condição. Eu li 3 textos aqui que falam sobre promessas para os filhos, certo? E o que eu estava dizendo? Nós temos que ver a condição, né? Qual que é a condição? Eu falei de uma que é a de honrar o pai e a mãe, né? E nós estamos falando hoje de honrar os filhos. Para que os filhos recebam as promessas de Deus, os pais, em primeiro lugar, têm que estar dentro da palavra. Porque essas promessas que Deus faz, futuras para os nossos filhos, elas estão condicionadas, né? Elas têm, qual que é a condição? Os nossos filhos andarem no caminho de Deus. Agora, eles não vão andar no caminho de Deus se eu não ando. Os meus filhos, o Nicolas, o Caleb e a Ana B, eles não vão andar nos caminhos de Deus se eu e a Glaucia não andar. Porque eles estão vendo o que eu e a Glaucia estamos fazendo. Eles estão vendo se nós, de fato, falamos de Deus e nós vivemos o Deus que nós falamos. Né? Então, hoje, óbvio, eles são pequenos, estão dentro de casa, mas e no futuro? E no futuro? Eu já vi muitos filhos irem bonitinho para a igreja quando eram pequenos e o pai e a mãe levavam para a igreja, mas depois que eles cresceram, falaram, não quero mais ir para a igreja. Ah, não estou mais a fim de ir para a igreja. Por quê? Por quê? Existe resposta. E cada pessoa que vivenciou isso sabe a resposta. Sabe a resposta. Falta ou faltou ou falta alguma coisa dentro de casa. Falta alguma coisa dentro de casa. Muitas vezes falta honra a Deus por parte dos pais. Muitas vezes falta honra pela igreja, honra pelo pastor. Enfim, não existe esses princípios bem estabelecidos. Os filhos olham e não veem esses princípios bem estabelecidos. E quando eles crescem, eles falam, por que eu vou fazer se os meus pais não fazem? Entende? Então são coisas que nós precisamos de fato ensinar os nossos filhos e não são apenas com palavras. Não é simplesmente carregando eles quando eles eram pequenos, porque quando eles crescerem, eles vão andar por conta própria. E se eles não viram um real propósito no que acontecia quando eles eram menores, eles não vão continuar depois de grande. Por isso que a palavra diz, ensina a criança no caminho que deve andar, para quando ela for mais velha, ela não se desviar. Porque se ela não for ensinada, enquanto ela está sob o nosso teto, enquanto ela está sob os nossos cuidados, quando ela crescer e andar pelas próprias pernas, ela vai questionar o que foi feito antes. E ela não vai continuar. Ou vai continuar se foi feito conforme a palavra nos orienta. E esses 3 textos que eu li são textos que falam a respeito de promessas para os filhos de Deus, promessas diretas de Deus para os nossos filhos e como elas não são muitas vezes à vista aos nossos olhos, mas nós precisamos crer, né? Como a gente leu aqui em Coríntios, a gente não deve se levar pelas coisas que nós vemos, mas sim pelo aquilo que nós não vemos, porque aquilo que a gente vê é temporal, ou seja, é temporário, acaba logo, mas aquilo que a gente não vê é eterno. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos com base naquilo que é eterno, naquilo que a gente não pode ver com os nossos olhos carnais, com os nossos olhos físicos, mas que com a nossa fé, com os nossos olhos espirituais, nós podemos sim ver. E nós sabemos que nós não estamos apenas investindo no futuro, no futuro logo dos nossos filhos, né? Mas nós estamos investindo no futuro eterno dos nossos filhos. É claro que nós queremos que nossos filhos tenham bons estudos, nós queremos que nossos filhos tenham bons empregos, bons trabalhos, nós queremos que eles sejam bem-sucedidos em tudo, mas
nada pode superar o nosso desejo e a nossa dedicação de que os nossos filhos sejam salvos, né? De que os nossos filhos, eles trilhem um caminho para a salvação e para a eternidade no reino de Deus com o Senhor. Amém? Para isso, nós ensinamos com as nossas atitudes, nós ensinamos com as nossas palavras e nós também devemos declarar as bênçãos sobre os nossos filhos. Lembrando que declarar não é simplesmente falar, mas viver aquilo que nós falamos. Quando nós declaramos, nós não apenas dizemos palavras, mas nós falamos com convicção daquilo que de fato elas são, né? Aqui, por exemplo, em casa, nós até para escolher o nome dos nossos filhos, nós pensamos nisso. Para que quando a gente chamasse eles, a gente estivesse declarando bênção sobre a vida deles, né? Nicolas significa homem que leva o povo à vitória, né? Caleb significa fidelidade, aquele que é fiel, totalmente fiel a Deus, né? Ana Beatriz significa aquela que traz, graciosa, aquela que traz alegria. Então, nós temos alguém que leva a vitória, nós temos alguém que é totalmente fiel, nós temos alguém que traz alegria. Ou seja, até para dizer o nome dos nossos filhos, nós estamos declarando bênção sobre a vida deles, né? E não estou falando de uma simpatia, não é nada disso. É declaração, é falando, crendo. Quando nós colocamos os nomes nos nossos filhos, nós cremos que nós estávamos abençoando cada um deles com nomes que declarariam sempre as bênçãos sobre a vida deles. Mas não adianta só botar um nome bonito no filho, não adianta só botar um nome com significado importante no filho. Nós precisamos, com todo o decorrer do crescimento deles, honrarmos, né, aquilo que nós fazemos. Não adianta só eu botar um nome no meu filho e não honrar o meu filho com uma boa educação, ensinando ele sobre os princípios de Deus, ensinando ele sobre valores, sobre princípios de vida que ele precisa exercer, para que ele possa ser, no caso do Nicolas e do Caleb, serem bons homens, no caso da Ana Beatriz, ser uma boa mulher, né? Serem de fato servos de Deus, dedicados, pessoas de honra, pessoas de valor. Nós precisamos declarar isso sobre a vida dos nossos filhos, falando, mas também mostrando, né? E, como eu já disse várias vezes aqui na nossa série, a honra gera o quê? Quem lembra aí? A honra gera recompensa e a desonra gera consequência. O que nós queremos? Nós queremos recompensa, óbvio que nós queremos recompensa. E nós precisamos trabalhar para que de fato nós possamos receber as recompensas do Senhor. As primeiras de fato são os nossos próprios filhos, com base no que nós estamos falando hoje. As próximas são os frutos que os nossos filhos darão, porque todo fruto que os meus filhos derem para mim, eles vão valer 10 vezes mais, porque eu sei que é um fruto que foi gerado através de mim, né? Então, para mim, vale muito mais o fruto que meu filho gera do que o fruto que eu mesmo gero, né? Então, por isso eu preciso me dedicar tanto a essa recompensa que Deus me deu, que são os meus filhos. E trabalhar para que não venham tragédias sobre a minha casa, sobre a minha família. Como nós, por exemplo, podemos citar uma tragédia aqui de família. Temos aqui quatro personagens que eu quero citar. Temos Davi, o rei Davi. E eu quero falar aqui sobre 3 filhos do rei Davi. Amon, Tamar e Absalão. Amon era filho de... Aliás, os 3 eram filhos de Davi. A diferença é que Tamar e Absalão eram filhos da mesma mãe. Então eles eram irmãos legítimos. Já Amon era filho de outra mãe. Então eles eram... Absalão e Tamar eram irmãos de Amon apenas por parte de pai, né, de Davi. E certa vez Amon, ele fingiu que estava doente e pediu para Davi, para o pai dele, para Davi, para que Tamar, a meia-irmã dele,
levasse comida para ele, fosse servir ele. Quando Tamar foi levar a comida para ele, ele mandou os servos saírem do quarto e ele estrupou Tamar. Ele estrupou a própria irmã. E depois de ter feito isso com a irmã, depois desse dia, ele começou a desprezá-la, né? Além de tê-la abusado dela, ele começou a desprezar ela, começou a tratar ela como um nada. E acabou vindo a público o que aconteceu com Tamar. Então, Tamar, além de ter sofrido essa violência, ela também teve que passar por toda a vergonha de ter acontecido isso com ela. Absalão, que era irmão por parte de pai e mãe de Tamar, ficou completamente revoltado com a atitude do outro irmão, de Amon. E ficou esperando da parte do pai, de Davi, que alguma coisa fosse feita. E Absalão ficou em silêncio, esperando uma atitude do pai. Só que essa atitude não veio. E passou-se 1 ano e nada. Davi não fez absolutamente nada para corrigir Amon. Tamar acabou se tornando uma menina desprezada, porque ela tinha sido exposta, ela tinha perdido a virgindade, e para uma moça que perde a virgindade naquela época, ela está acabada, porque ninguém vai querer ela. Ninguém ia querer ela. Absalão ficou tão revoltado, passado 1 ano, viu que o seu pai, aquele que deveria ter feito alguma coisa, não fez nada, que ele armou algo. Ele deu um banquete para os seus irmãos, e quando ele deu esse banquete para os seus irmãos, ele armou ali e matou Amon. Matou Amon e fugiu. Fugiu para um outro lugar. Fugindo Absalão, ele ficou 3 anos fora. 3 anos fugido. E então ali os conselheiros de Davi acabaram convencendo Davi de perdoar Absalão. E depois desse tempo também, depois desses 3 anos, Davi tinha superado o que tinha acontecido. Então eles convenceram, já que você já superou, perdoa Absalão e fala para Absalão voltar. E isso aconteceu, Absalão voltou. Só que aconteceu, a raiva de Absalão não tinha passado. A raiva de Absalão não tinha passado. Absalão voltou com mais raiva do pai do que ele estava antes. Antes a raiva dele era do irmão, mas agora o irmão está morto. A raiva dele agora se concentra em Davi, porque Davi não tomou uma atitude. Davi não disciplinou o filho, não fez nada para defender a honra da sua filha, que foi tão machucada, que foi tão ferida pelo próprio irmão. Isso, se já não bastasse essa crise imensa que já tinha acontecido, imagina, né? Um filho estrupando a outra filha, depois o outro filho matando esse filho. Olha que crise terrível na família. Quando Absalão volta, Davi novamente não faz nada, nem para punir Absalão, nem também para tentar reconhecer o seu erro passado. E isso acaba acarretando outros problemas, porque Absalão mais para frente vai acabar traindo Davi, tentando roubar o trono, o reino de Davi. Olha a tragédia gerada por quê? Por desonra. Por desonra. Porque faltou disciplina na casa, faltou atitude de Davi, faltou de fato o pai ter honrado os filhos e corrigido aquilo que deveria ter sido corrigido no tempo certo. Provérbios 13, verso 24, Provérbios 13, 24 diz assim: o que retém a vara odeia o seu filho. Olha só que pesado isso. O que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo.
Quem retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, o disciplina desde cedo. É só vocês verem. Quem não disciplinou o filho quando era pequeno, pode ter certeza, está ou vai colher as consequências disso. Está ou vai colher as consequências disso. E quem disciplina, quem honra, né, a Deus e o Filho, disciplinando, educando, amando, esse vai colher as recompensas no futuro. E aí a gente tem que pesar isso. Quando nós levamos esse princípio de honra para dentro da nossa casa, nós estamos abençoando a nossa casa. Quando nós levamos esse princípio de honra através dos nossos filhos, nós estamos abençoando os nossos filhos, o nosso lar e também o lar futuro deles. Porque se nós estabelecermos bem esses princípios na vida deles, quando eles estão dentro de casa, eles também vão levar esses princípios para dentro da casa deles. E isso nós estamos levando a bênção de dentro da nossa casa para dentro da casa futura, ou, né, no caso de quem já está com os filhos casados aí, para dentro da casa atual dos nossos filhos. E aí eu quero trazer também a esposa, porque nem só de filhos, né, existe uma casa, né? Assim como nós devemos honrar os nossos filhos, nós também devemos honrar as nossas esposas. 1 Pedro, olha o que Pedro fala. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Um versículo só, carregado de coisa. Um versículo cheio, carregado de coisa. Primeira coisa que eu quero falar é sobre essa questão da fragilidade. Quando a Bíblia diz que nós devemos honrar as nossas, nós como maridos devemos honrar as nossas esposas por serem a parte mais frágil, tá? Essa fragilidade do qual o texto se refere não é no campo espiritual, é no campo físico, tá? Então, fisicamente, naturalmente, uma mulher geralmente é fisicamente mais frágil do que um homem, tá? Isso naturalmente, tá? Existem exceções, óbvio, mas generalizando, geralmente a mulher vai ser fisicamente mais frágil do que o homem. É nesse sentido que Pedro está falando, e não no sentido espiritual. Na verdade, se nós pegarmos no sentido espiritual, muitas vezes as mulheres são mais fortes do que os homens. É muito comum a gente pegar testemunhos onde a mulher da casa foi a primeira a se converter e por conta dela toda a casa depois foi para a igreja, foi para Deus, se converteu. É muito, muito, muito comum a gente ouvir testemunhos assim, onde tudo começou pela mulher da casa. Então, na verdade, no campo, se nós falarmos aqui no lado espiritual, muitas vezes as mulheres são mais fortes do que os homens. Geralmente as mulheres leem mais a Bíblia, geralmente as mulheres oram mais, geralmente as mulheres estão mais na igreja. Então não é nesse sentido que Pedro está falando, ele está falando mesmo no sentido físico, tá? Da fragilidade, e não no sentido espiritual. Tá? E outra questão é a seguinte, nessa questão da fragilidade, ele também não está dizendo que o homem é superior à mulher, tá? Porque quando ele diz que ela é coerdeira, que a mulher é coerdeira, deixa eu achar aqui, ó, e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Quando ele diz que a mulher é coerdeira, significa que ela é herdeira junto com o homem. O que isso significa? Que ela não está debaixo de uma herança, e sim que ela está sob a mesma herança. Ou seja, Pedro está colocando os dois no mesmo pé de igualdade. Os dois são herdeiros juntamente da herança da graça. Ou seja, os dois estão trabalhando juntos, e não um em cima do outro, e não um mais do que o outro.
ok? Então, acho que ficou bem claro, quando ele fala da fragilidade, ele está falando fisicamente mesmo, tá? E quando ele fala sobre ser co-herdeira da herança da graça, ele está dizendo que os dois estão sob a mesma herança e juntos, tá? Não um sob o outro, nem um sobre o outro, né? Sobre é em cima e sob é embaixo. Então nenhum está sobre o outro, não está acima e nem abaixo. Os dois estão juntos, co-herdeiros da herança da graça. Ele até diz assim, e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Ou seja, ele está dizendo que os dois são herdeiros juntos e da mesma graça, tá bem? Ou seja, em pé de igualdade, tá? E ainda vai um alerta aqui, para a gente poder já ir encerrando aqui a nossa ministração de hoje. Vai um alerta para os homens, porque como que o texto termina? O texto termina assim: agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Homens, honrem as suas mulheres, honrem as suas esposas, para que as orações de vocês sejam ouvidas. Porque a palavra aqui está sendo muito clara. Quando o homem não honra a sua esposa, quando o marido não honra a sua esposa, quando o homem não honra a sua mulher, as orações dele não são ouvidas. Está muito claro isso no texto. E muitas vezes homens não têm suas orações ouvidas, oram, e muitas vezes não veem, né, nenhuma resposta de Deus a respeito das suas orações, e na verdade o problema não está na oração em si, e sim pelo fato de que na sua vida existem coisas que precisam ser primeiro corrigidas, para que depois Deus possa orar. Lembram-se, toda recompensa, ela tem toda promessa, toda recompensa, ela tem uma condição, né? Não vai ser a única vez que nós vamos ver esses tipos de impedimentos, né, que existem na nossa vida por alguma falha na nossa vida, né? Não adianta só eu orar se eu não estiver corrigindo áreas da minha vida que precisam ser corrigidas, áreas da minha vida que precisam ser arrumadas, que eu preciso arrumar, né? E aí sim entrar em oração com o Senhor, tá bem? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11 e 12. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 11 e 12. Diz assim: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher. E tudo vem de Deus. Olha que coisa incrível, né? Incrível. Vou resumir esses versículos, esses dois versículos, com uma palavra: interdependência. Interdependência. Né? Nós não somos dependentes, né? Nós somos dependentes de Deus, né? Mas nós vivemos uma relação interdependente, onde um depende do outro, né? O homem depende da mulher, a mulher depende do homem e ambos dependem de Deus, né? Como Paulo, né, inspirado pelo Espírito Santo, ele traz essa verdade, né? A mulher veio do homem e o homem nasce da mulher. Ou seja, um não viveria, não existiria sem o outro. E todos vieram de Deus que criou cada um. Ou seja, somos todos interdependentes. Eu dependo da minha esposa depende de mim, nós dependemos de Deus. Como ele diz, porque como ele finaliza, né, esse texto, e tudo vem de Deus, tudo vem de Deus. Cada um de nós viemos de Deus e dependemos dele. É aquele conceito da honra que eu venho falando desde a primeira semana, né, em que o próprio Cristo fala, Jesus Cristo fala a respeito disso, né? Senhor, eu te honro, tu me honras, e eles nos honrarão, né,
e nós os honraremos, né? Ou seja, Jesus ele vai fazendo aquele fechamento. Ele vai fazendo aquele fechamento. Pai, eu te honrei e você me honrou. E se eles nos honrarem, nós também vamos os honrar. Ou seja, todo ciclo, né, de fechamentos da honra, onde a honra gera honra, né? E a honra gera recompensa. Olha que coisa maravilhosa se nós voltássemos de fato com os princípios bíblicos, né? Se nós vivêssemos mesmo os princípios bíblicos, como a nossa vida seria muito melhor e pode ser muito melhor e vai ser muito melhor com cada um de nós aplicando de verdade os princípios bíblicos nas nossas vidas, nas nossas casas, nos nossos lares, como nós estamos falando hoje da honra no lar, né? Que o nosso lar, que o lar de cada um de nós aqui possa refletir mesmo a presença de Deus, que Deus possa ser honrado dentro da nossa casa, através da nossa vida, né? Não exigindo que o outro apresente a Deus, mas que nós possamos apresentar a Deus dentro da nossa casa e assim nós possamos refletir isso na vida do outro, né? Se você é esposa, na vida do seu marido, na vida dos seus filhos, se vocês são filhos, na vida dos seus pais, né? Porque cada um de nós pode refletir. Ah, mas e se não mora mais comigo? Isso não muda nada, isso não muda nada. Você continua tendo essa ligação e essa responsabilidade, né? E essa responsabilidade. Meus pais sempre falavam assim: você vai ser meu filho até o dia que eu morrer, né? E de fato isso aconteceu. Eu sempre ouvi eles, sempre respeitei muito eles e isso precisa existir na nossa vida. A honra existe nisso, né? Ela existe nisso e que cada um de nós possamos ser abençoados e recompensados dentro dos princípios de Deus. Amém? Vamos orar.